Falando de dois nomes, Lincoln, da política nacional, Orestes Quercia e Ulisses Guimarães, ficou para mim, ouvindo o senhor falar a respeito dos dois, as seguintes ideias. Primeiro, bom relacionamento, que teve com ambos. E talvez, por consequência, alguns benefícios. Houve benefícios, só bom relacionamento? Como é que foi sua relação com essas duas figuras da política nacional? Veja, eu acho que não só com o Ulisses Guimarães e com o Orestes Quercia, mas com o governador Franco Montoro, tantos nomes importantes da história política do Brasil, a gente teve um relacionamento bastante positivo. Eu acho que Rio Claro ganhou muito com toda a nossa proximidade. Particularmente, eu não busquei nenhum benefício pessoal, não tive nenhum cargo público, a não ser o de secretário na época do Quercia, enquanto eu era prefeito. No momento em que eu fui substituir, que eu fui ser secretário, enquanto deixei de ser prefeito aqui. Isso em função de todo o trabalho que nós tínhamos feito a favor da eleição do Quercia quando candidato a governador em 1986. Fora isso, pessoalmente não tinha nada, nunca teve nada. Mas para Rio Claro foi extremamente benéfico. As ajudas do presidente Ulisses Guimarães foram extraordinárias. Montoro, da mesma forma. Lembrar que o viaduto aqui da Avenida Rio Claro, nosso teto, foram muitas as obras que a gente conseguiu do governador Franco Montoro. Menos no período que o Quercia foi governador, porque havia uma animosidade muito grande do Quercia com relação ao CAL. O Quercia não tinha assim, uma simpatia pelo CAL, e isso talvez possa ter dificultado alguma coisa no período em que eu estive com o Quercia, em que ele era governador, e o relacionamento aqui com o município de Rio Claro. Voltando para a política de Rio Claro, falando um nome aqui, Valdir Andretta, várias vezes vereador, presidente da Câmara. Avalie a expressão Valdir Andretta, cria do Lincoln Magalhães. Eu acho que é injusto com o Valdir. O Valdir é cria dele próprio. Ele é uma figura que, indiscutivelmente, eu tenho um grande apreço por ele, é uma pessoa extremamente parceira, companheira, leal, e trabalhou comigo no período em que eu fui prefeito. Ele era filho do caseiro de uma chácara que eu tinha na estrada Rio Claro-Piracicaba, quando eu me elegi prefeito. Ele me ajudou na campanha de 82 jogando futebol. Ele era um bom jogador de futebol e ele se desdobrava em vários clubes, vários times da época, para angariar a simpatia desses clubes a favor da minha candidatura. E trabalhou comigo e fez um trabalho extraordinário, até hoje invejado, que é a da Copa Varziana. Não houve até hoje um movimento esportivo tão grande quanto o da Copa Varziana no período em que eu fui prefeito. Nós tínhamos, na época, mais de 240 times de futebol jogando o ano inteiro um esporte. E era a oportunidade que essas pessoas mais simples, as pessoas mais dos bairros, tinham de se congregar. E foi um grande trabalho. Na sequência, ele se candidatou a vereador em 1988. Eu não era candidato a nada, ele foi candidato a vereador por conta própria. E seguramente, em função do trabalho que ele realizou no período em que eu fui prefeito, dentro da Copa Varziana, isso deu a ele um grupo de apoio que o elegeu pela primeira vez a vereador em 1988. Quando ele ganhou a eleição, ele me procurou para saber como ele faria, o que ele podia fazer. Eu disse a ele o seguinte, falei: Valdir, eu só quero a sua lealdade quando eu precisar. Em uma dividida qualquer, eu gostaria que você ficasse do meu lado. Mas faça a sua vida política, faça aquilo que você quiser. Por mais que o Azil tenha dito que ia me prender, se ele fosse eleito, ele se elegeu, eu não sei o que ele vai fazer, ajude-o naquilo que for necessário, naquilo que você achar importante. Ele fez a sua carreira política, se reelegeu 5 vezes, me ajudou muito agora, o ano passado, quando eu fui candidato a deputado federal, andando comigo na cidade inteira, realmente se desdobrando e mostrando lealdade. Então, eu tenho pelo Valdir um apreço muito grande de lealdade, que ele é cria minha de forma alguma, ele é cria fruto do trabalho dele.
ele incessantemente trabalha o ano. Ele é um animal político. Uma vez o Nevoeiro comentando comigo disse: Lincoln, o Valdir Andretta dá de 10-0 em mim e em você. Palavras do Nevoeiro Júnior. E é verdade, ele é um animal político, trabalha, faz política 24 horas por dia, todo o tempo da sua vida. Então não pode ser minha cria. Ele pode ter iniciado junto comigo, mas na realidade ele tem méritos próprios. Lincoln, você falou aí do asilo, né? Eu me lembrei da sucessão que houve, né, na prefeitura. E com relação ao ciborgue, fiquei aqui com 2 anotações interpretativas do que você disse sobre o ciborgue. Processo político mentiroso. Anotei bem isso. Uma mentira que você não conseguiu desmentir em 30 anos ou nunca tentou? Não, eu tentei. Eu mostrei toda a aplicação dos recursos, porque falava como... A história no início era como se eu tivesse pego 10 milhões de dólares e levado para minha casa. Era essa a imagem que eles passavam para as pessoas. Quer dizer, é evidente que na administração pública você não pode fazer nada nem com R$1, não é com $1, nem com nada. Não é possível. Você tem que dar demonstração de tudo. E eu tenho tive erro de comunicação. Eu achei que o tempo sempre jogaria a meu favor, como jogou, na realidade, porque eu nunca tive uma conta rejeitada. Quando eu saio da prefeitura e deixo o Cal Machado assumir como vice-prefeito, na minha inocência de prefeito da época, eu imaginava o seguinte: o Cal já não era meu parceiro. O Cal era vice, mas era adversário político. Eu dei a oportunidade ao meu adversário político de assumir a prefeitura e apurar tudo que de irregular houvesse naquele processo do empréstimo. Ele trouxe uma comissão do Senado e apurou que não havia nenhuma irregularidade. Que se houvesse, ele teria denunciado. Porque o Cal não iria botar a mão em alguma coisa errada, porque ele estava muito mais interessado em divulgar aquilo que fosse apurado. Nada de errado foi apurado, mas também ele não teve a coragem de divulgar isso na época. O Azil Brocchini se elegeu dizendo que ia me prender. E tentou, porque ele contratou a PricewaterhouseCoopers, uma empresa americana especializada em avaliações, processos administrativos, e apurou que não havia nenhuma irregularidade. O Azil cometeu 2 pecados mortais e que me penalizaram. O primeiro, ele devia ter divulgado aquilo que ele pagou com dinheiro público, a apuração de que a PricewaterhouseCoopers apurou que não havia nada de irregularidade nas minhas contas. E segundo, ele devia ter pago, porque a dívida não era do Lincoln Magalhães, a dívida era da Prefeitura de Rio Claro. Ele tinha que ter pago. O Cal Machado pagou as primeiras parcelas de juro, mas o Azil Brocchini não pagou nada. E o Nevoeiro, quando sucede o Azil, também não paga nada. Ué, se não paga, a dívida continua. A dívida com o banco ela só faz a crescer. Se você não quitar, eles tinham 8 anos. E eu deixei a arrecadação do município recuperada para que ele pudesse pagar com folga. Ele não teria tido nenhuma dificuldade em pagar as obrigações que ele deveria ter pago. Ele não pagou e deu sequência a esse processo que foi se avolumando. Você não paga uma conta, juros, multa e mais não sei o que, você sabe como é que é. Atrasa um pagamento seu num banco, você vê o que vai acontecer com as suas contas. Foi o que fez, claro. Não por minha responsabilidade. Responsabilidade daqueles que me sucederam, que tinham por obrigação de pagar as contas da prefeitura como eu paguei quando eu assumi. Quando eu assumi a prefeitura devia e muito, muito mais do que quando eu saí. Só que eu paguei as contas, porque era a minha função, eu era prefeito da cidade, era a minha responsabilidade. Então, eu acho que essa atitude do Azil Brocchini na época deixa muito a desejar. Lincoln, de um bom tempo para cá, nós sabemos que é difícil os municípios realizarem alguma coisa sem que haja financiamento público, né? Ou até empréstimo, contratação de empréstimos. Naquela época, na sua época,
era incompreensível para a população empréstimo, como parece que hoje é compreensível, as pessoas acabam entendendo. Por que era essa a ideia mesmo, que você pegou os 10 milhões de dólares e colocou no bolso? Como é que conseguiram vender isso se não havia justificativa que era impossível tocar o município adiante sem levantar recursos? Veja, haviam muitos empréstimos pagos, tomados e não pagos na época do nevoeiro que me antecedeu e que eu paguei. Então, o empréstimo era uma coisa, vamos dizer assim, normal. O que não era normal era no montante para uma cidade como Rio Claro, na época, no valor que a gente fez. Existiam outros empréstimos maiores, o Projeto Cura era maior que esse. O valor do Projeto Cura era um empréstimo maior do que esse. É que, na realidade, esse ficou marcado porque eu tive que usar o dinheiro vindo para a prefeitura para apliquei e cumpri todas as obrigações que estavam estabelecidas no Congresso Nacional daquilo que eu iria aplicar o recurso. Mas é evidente que aquilo entrou no caixa da prefeitura e foi pagar dívida só para o Banespa. Eu assumi a prefeitura devendo 2 milhões de dólares. Quando eu recebo o empréstimo do Ciborgue de 10 milhões, eu não recebi 10, eu recebi 8, porque 2 milhões eram de dívidas anteriores que a prefeitura, não que eu tinha feito, dívidas da prefeitura com o Banespa. A primeira coisa que o Banespa fez, você sabe que o banco não faria diferente, foi quitar a parte deles. Só que daí eu tinha mais Caixa Econômica do Estado, em que o Banespa era responsável e me obrigou a pagar, Banco Safra, em que o Banespa era responsável e que me obrigou a pagar, e as dívidas da própria prefeitura com empreiteiros, com fornecedores, com funcionários públicos. Era uma situação bastante grave quando nós assumimos. Aquele empréstimo ajudou a sanear a prefeitura e nós, em contrapartida, fizemos um movimento nacional, municipalista, fortalecendo o município e aumentando a participação do município na arrecadação dos impostos estaduais e federais. E daí sim a gente restaurou a economia do município, dando oportunidade a que o Assil Brocchini, depois da Constituição de 88, onde todas essas alterações foram aprovadas, tivesse a oportunidade de cumprir o seu papel e pagar as dívidas que sobraram do meu tempo para que ele desse continuidade. Você disse que pegou a prefeitura quebrada e aí fez esse empréstimo para sanear as contas e propiciou até a oportunidade com recursos que foram viabilizados com participação em impostos para que fosse feito o pagamento depois, o que não aconteceu. Nesse projeto do empréstimo, Lincoln, havia algumas obras envolvidas? Há comentários mentirosos a respeito de obras que envolviam-se nesse processo do empréstimo e que não teriam sido realizadas? O empréstimo só sairia em função de obras. O que aconteceu é o seguinte: quem pede o empréstimo, quem aprova o empréstimo na Câmara Municipal de Rio Claro, foi o nevoeiro. Quando eles perdem a eleição, em 15 de novembro, eles revogam a aprovação da lei que autorizava o empréstimo. Na solicitação de empréstimo do nevoeiro, ele coloca hospital, eu não me lembro exatamente quais eram as obras, mas hospital municipal, teria que ter isso um dado mais seguro, me parece que é estação rodoviária, não me lembro quais eram as obras que ele estabelecia para ser construído com esse recurso. Como eu tinha necessidade de usar esse recurso para equilibrar as contas do município, a única forma que eu poderia fazer era mudando o objetivo da aplicação dos recursos para obras em que eu fosse efetivamente executar. Eu não teria condições de construir um hospital municipal porque os recursos entrariam para quitar dívidas do próprio município. Essa que é a verdade. E isso, na época, se eu falasse, eu podia ter sido cassado por desvio de finalidade do empréstimo. Era um outro problema político que eu tinha que enfrentar na época. Eu tinha 2 processos de cassação possível. Um pela dívida das antecipações de receitas feita pelo nevoeiro e pelo Aldo que não tinham sido quitadas, e a outra por desvio de finalidade do empréstimo, que era aplicar em outras finalidades que não fossem aquelas especificadas na aprovação do empréstimo. Então eu tive que mudar os objetivos para pavimentação, construções de creche, construções de escola,
todas elas realizadas. Não necessariamente com o dinheiro que veio do Ciborgue, mas com os recursos da prefeitura que foram sendo recuperados pela boa administração que nós fizemos. Então, no primeiro momento, eu tive que pagar o banco, que eu não poderia pagar, teoricamente, eu não poderia usar o dinheiro do Ciborgue para pagar o Banespa, como foi pago. E esses 2 milhões que eu tive que aplicar em obras outras com recursos do município a partir do momento em que a gente restaurou as contas do município. Então, existe essa versão. Eles se fixam naquilo que o Nevoeiro aprovou, não o que eu aprovei, para dizer que não foram feitas as obras. As obras foram feitas, tanto que o Senado e a Pricewaterhouse fizeram as apurações e viram que foram todas elas cumpridas.